Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, excelente terça-feira para todos nós. Bom, turma, chegando com os resultados de ontem. Primeiramente, vamos lá. Começando pela Copa da Liga Argentina, Racing 0, Estudiantes 0. Também aqui, Campeonato Espanhol, Sevilha 2, Rayo Vallecano 1. Campeonato Inglês, Manchester City 3, Brentford, vou dar uma checada, mas 0, certo, gente? Manchester City 3, Brentford 0. Campeonato Inglês. Bom, Faruk Constanta 1 também para o Estrela de Bucareste. Campeonato Romeno, aqui também. Continuando. Gente, para não passar errado, já me corrijo aqui, beleza? Manchester City 3, Brentford 1. Vamos adicionar esse gol do Brentford aqui. Campeonato Inglês, portanto esse foi o resultado correto. Pré-olímpico, tivemos Paraguai 1, Brasil 0, Argentina 2, Venezuela 2. Pré-olímpico. Bom, também tivemos aqui campeonatos estaduais. O Maringá venceu o Independente São Joséense por 2-1, Campeonato Paranaense. O Cuiabá venceu o Misto por 2-1, Campeonato Mato Grossense. Detalhe para esse jogo começou ontem, começou na verdade no domingo, né? E terminou na segunda-feira. Gente, eu ainda vou descobrir o motivo para trazer aqui, certo? Mas houve esse problema, né? Então, o jogo que começou num dia e terminou no outro. Cuiabá 2, Misto 1, clássico pelo Campeonato Mato Grossense. Continuando. Bom, gente, Campeonato Capixaba. Tivemos aqui também Porto Vitória 0. 0 também pro Vitória do Espírito Santo, né? 0-0 aqui nesse jogo pelo Campeonato Capixaba. Também tivemos, aqui não menos importante, Madureira 0, Portuguesa 0, Campeonato Carioca. E Atlético Goianiense 3, Iporá 0. Aqui Campeonato Goiano, né? Detalhe, eu vou trazer nas notícias um detalhe sobre esse jogo aqui. Vamos embora. Resultados dessa segunda-feira de futebol. Bom, galera, voltando aqui para passar a agenda de jogos dessa terça-feira. Jogos bons, hein? Bem interessantes aqui. Vamos lá. Vamos ter ao meio-dia Coreia do Sul e Jordânia. Fase final da Copa da Ásia. Lembrando, tá certo, gente? Jogo único. Empatou. Pênalti. Beleza? Copa da Ásia. Coreia do Sul e Jordânia, meio-dia. 1h, vamos ter Milan e Sassuolo, Campeonato Italiano Feminino. É isso aí. Milan e Sassuolo, Campeonato Italiano Feminino. Repetindo. Vamos ter às 4h30 da tarde, Petrolina e Santa Cruz, Campeonato Pernambucano, 4h30 da tarde. Vamos ter 5h da tarde, turma. Aqui também. Real Sociedad e Mallorca. Copa do Rei da Espanha. 5h. Vamos ter vamos ver certinho aqui. 8h30 da noite. Sport Central. Campeonato Pernambucano. 8h30 da noite. Às 9h30. Grêmio e Novo Hamburgo. Campeonato Gaúcho, 9h30 da noite. Defensor do Uruguai. Defensor, gente, digamos assim, porque eu não consegui a confirmação, na verdade, aqui, se é do Uruguai esse defensor aqui, beleza? Mas, Defensor Sporting contra Academia Puerto Cabello. 9h30, Copa Libertadores, fase preliminar. Repito, 9h30 da noite. Então são esses os jogos dessa terça-feira de futebol. Galera, aqui de volta, gente, para passar agora notícias do Mercadão da Bola, né?
E já vamos começar com o Corinthians, beleza? Bom, gente, o Thiago Kozlowski, que era auxiliar técnico do Mano Menezes e também me parece que do Corinthians mesmo, né? Ele é que vai ficar comandando os treinamentos no Corinthians devido à demissão do Mano Menezes, né? Mas o favorito para assumir o Corinthians, para ser seu novo treinador no momento, nome cotado é o Márcio Zanardi. Esse é o atual treinador do São Bernardo, clube da primeira divisão do Campeonato Paulista, certo? Vamos aguardar. Ele é um nome cotado, não quer dizer que vá ser ele, mas é um nome cotado. Continuando por aqui, vamos falar agora sobre o Fernando Marchiori, que é mais um treinador demitido no futebol brasileiro e mais um no futebol paulista, né? Esse demitido do Santo André, certo? Devido a maus resultados do Santo André no Campeonato Paulista, Fernando Marchiori, que já treinou a ABC de Natal, já treinou o Náutico, foi demitido agora do Santo André. O Bahia deve confirmar a contratação, gente, por intermédio do empresário Lincoln, ex-jogador de futebol, do jogador TT, do Galatasaray. O Bahia se aproxima muito de fechar a contratação do jogador. Vamos lembrar que é de 8 a 10 milhões, se muito me engano, de euros, que o Galatasaray pede para liberar o jogador e o Bahia deve pagar para contratar o atacante. Gente, continuando notícias do Mercadão da Bola, os proprietários do Chelsea querem trazer ainda nessa janela Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, treinador, para ser seu novo treinador. Detalhe que o Chelsea não demitiu o Maurício Pochettino, o argentino, né? Quer ser treinador, não. Mesmo assim, essa é a notícia. O Chelsea quer para ontem a contratação de Xabi Alonso e faria o que fosse preciso. Bom, o Manchester City quer prorrogar o contrato de Kevin De Bruyne, o jogador belga. O que acontece, gente? Ele deve receber, na verdade, até mudando a palavra, ele deve receber ofertas da Arábia Saudita, certo? E de outros clubes da Premier League, mas não nessa janela, e sim na janela de meio de temporada pra gente aqui e de final de temporada na Europa, que é a janela de verão, como eles chamam lá, certo? Na próxima janela, o Kevin De Bruyne, meia belga do Manchester City, deve receber essas propostas aí. Vamos aguardar, né? Bom, gente, o Benfica tem contrato com Ángel Di Maria, jogador argentino, apenas até junho de 2024. Para resumir, até o final da temporada europeia atual. O que acontece? O São Paulo monitora a situação do meia. O jogador gostaria, segundo notícias, de vir jogar no Brasil, certo? Vamos aguardar essa situação aqui, né? Uma outra situação também aqui é sobre o Barcelona, já falando também da próxima janela, da janela que eu acabei de explicar, aí, né, em notícias acima, que se trata da janela de verão. Bom, o Lewandowski, atacante do Barcelona, interessa a clubes da Arábia Saudita, mas o Barcelona não pretende vendê-lo nem nessa janela atual, nem na janela de verão. Quer que ele permaneça no Barcelona por um longo tempo. Então é isso aí. Gente, vamos lá, né? Continuando no futebol aqui, indo pro futebol paulista, na verdade. Vamos lá. O que acontece? O Palmeiras está fechando mais uma contratação. Se trata do meio-campista Rômulo, do Novo Horizontino. Esse jogador tá fechando com o Palmeiras por 6 milhões. Certo, gente? O Rômulo. O Palmeiras vai ter que desembolsar essa grana aí, claro, de reais, tá? Pro Novo Horizontino. Uma outra situação é que o Lázaro, jogador que eu já trouxe, né, que vem do Almeria pro Palmeiras, chegou ontem em São Paulo. Esse jogador chega por empréstimo, certo? Do Almeria, não chega em definitivo, não. O Palmeiras vai ter que desembolsar uma grana aí. Se muito me engano, não vou confirmar esse valor, mas se muito me engano é de 11 milhões aí
de euros para contratar o jogador em definitivo. Beleza? O Corinthians quer a contratação de Hernani, um jogador brasileiro do Parma, clube da segunda divisão da Itália, mas considera difícil a negociação pelo jogador. Vamos lá, gente, mais notícias por aqui. Oficializações, né? Vamos lá para isso agora. O Cuiabá oficializou a contratação do lateral Ramon, que sim, é verdade, já passou pelo Olympiacos da Grécia, mas, segundo novas notícias que eu obtive, o último clube dele foi o Espanhol, clube da segunda divisão da Espanha. Bom, o Cuiabá oficializou, né, essa contratação que eu já havia até trazido aqui. Outro clube que oficializou contratações foi o Vasco da Gama, a do goleiro Kehler, que chega do Internacional, e a do Pablo Galdanes, que chega de um clube da Itália, né? Bom, essas duas contratações oficializadas pelo Vasco. Quem também oficializou que contratou por 2 temporadas foi o Manchester City, contratando um brasileiro, o atacante Sávio, do Girona, certo? As temporadas de 2024, pelas próximas 2 temporadas, gente, digamos assim, certo? Esse jogador será jogador do Manchester City. É um ponta, né? Destaque, aquele mesmo que passou pelo, se muito me engano, Atlético Mineiro, certo? É isso mesmo. Vamos lá, gente, o jogador Rodrigo De Paul, que é um argentino do Atlético de Madrid, ele está recebendo propostas de clubes da Arábia Saudita, da Major League Soccer e também da Série A italiana, beleza? Uma outra situação, o Al Ittihad, junto com o Igor Coronado, que é um jogador, devem chegar a um acordo. Esse jogador deve nos próximos dias rescindir de fato o contrato com o Al Ittihad, está até demorando essa situação. E segundo notícias, o Corinthians já estaria engatilhado para contratar o jogador. O Estudiantes de La Plata, Estudiantes da Argentina, fechou a contratação por 3 anos, 100% dos direitos comprados, a 2,5 milhões de dólares, do jogador do City Torque, que é um clube do grupo City, Thiago Palacios. Esse jogador estava quase acertado com o Bahia, mas o Estudiantes passou na frente e levou o jogador. Continuando. Vamos lá, gente. O atacante Bernat, né? Aquele mesmo, o Alegria nas Pernas. Bom, do Panathinaikos da Grécia atualmente, agora é de fato, de maneira oficial, jogador do Atlético Mineiro, certo? Bom, ele vai chegar apenas em julho, que é quando acaba o seu contrato com o Panathinaikos da Grécia, e ficará no Galo até 2027, com opção para mais um, beleza? Uma outra situação, Curitiba confirmou a contratação do zagueiro do Fortaleza por empréstimo, Marcelo Benevenuto. Agora é o mais novo reforço do Curitiba. Gente, após negociações e negociações, o Corinthians chegou ao valor que o Flamengo pede para contratar o jogador Mateuzinho. Ora, o Flamengo não ia mais negociar, agora vai, e o Corinthians vai pagar 4 milhões de euros por 60% dos direitos do jogador, certo? E, bom, o que acontece mais aqui? O Benzema, que está no Al Ittihad da Arábia Saudita, entre vai sair, não quer ficar, tá sendo punido, não tá sendo. Bom, após um mês, ele voltou a treinar com o time do Al Ittihad, certo? Foi reintegrado ao time. O São Paulo decide hoje se vai multar ou não o jogador Rames Rodrigues por não ter viajado. Me parece que rolou algum motivo meio complicado para ele não ter viajado. Isso desagradou a diretoria são paulina e eles decidem hoje se vão multar ou não o jogador colombiano. Para fechar, bom, gente, para fechar aqui, vale citar algumas coisas. A primeira o campeonato pernambucano, né? Eu trouxe ontem aqui que estava rolando uma confusão e os jogos, como os amigos já viram, foram confirmados de fato para hoje. Sport Central, que até
ontem, de 6 horas da noite, não se sabia se ia rolar o jogo Sport Central hoje pelo Campeonato Pernambucano. Porque tem uma história do regulamento, né? O regulamento geral de competições fala que um clube só pode jogar 62 horas depois ou 66 horas depois de um outro jogo que o clube fez, que aquele mesmo clube fez, né? Mas, segundo informações, os clubes daqui de Pernambuco, os que estão disputando o Campeonato Pernambucano, assinaram um acordo para jogar, se houvesse necessidade, 48 horas depois, um outro jogo que tivesse feito, certo? Então, devido a isso, Sport Central estarão em campo hoje, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Lembrando que o Sport jogou domingo e o Central também jogou domingo, 4 horas da tarde, ambos os jogos. Uma outra situação, Henrique Lordelo, esse volante que veio do São Bernardo, foi regularizado pelo Santa Cruz e vai jogar hoje, vai estrear hoje pelo Santa Cruz contra o Petrolina, lá no Sertão, pelo Campeonato Pernambucano. Uma outra situação, gente, é que eu não coloquei esses dois jogos na agenda aqui de hoje porque não sei os horários e nem se vão acontecer hoje. Então, por via das dúvidas, não coloquei. Mas na agenda tá marcado Botafogo e Souza da Paraíba e 13 de Campina Grande e CSP hoje pelo Campeonato Paraibano. Bom, pelo que eu pesquisei, certo, não consegui a confirmação se hoje vai acontecer esses dois jogos. Por isso que não coloquei, repito, na agenda, né, galera? Então é isso. Vamos que vamos, galera. Sim, galera, como última coisa, de fato, que vou trazer aqui, uma coisa interessante. Duas curiosidades. A primeira é sobre o prefeito de São João del Rei. O prefeito lá, ele torce, ao que parece, pelo Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. O Atlético de Minas Gerais. Bom, ele falou, eu não sei se em uma entrevista, se em um áudio, mas isso de fato aconteceu, tá certo, gente? Tudo confirmado, tudo já certo, isso de fato rolou. Ele falou que gostaria que o Atlético metesse uns 4-0 no Atlético Mineiro, para que essa bunda gorda do Hulk parasse de falar. Ele falou, insultou o Hulk mesmo, gente, gratuitamente, certo? O Hulk, jogador do Atlético Mineiro, um insulto no mínimo bizarro, mas é isso, virou até piada isso. A outra situação é uma curiosidade, o famoso Sai Zica. O Wagner Love, ele finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético Goianiense no dia de ontem contra o Iporá pelo Campeonato Goiano, na vitória por 3-0. Detalhe, o gol dele saiu no último minuto em um recurso que ele não é bom, de cabeça. Ele fez o gol de cabeça no escanteio pro Atlético Goianiense na vitória por 3-0 lá em cima do Iporá pelo Campeonato Goiano. Detalhe que ele não marcava um gol, gente, desde a partida Sport Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu creio que esse jogo aconteceu em outubro do ano passado, certo, gente? Foi em outubro, foi em setembro, bom, não vou precisar aqui para os amigos, mas foi entre outubro e setembro que aconteceu o jogo Sport Ponte Preta, e foi o último gol de Wagner Love, e ele faz seu primeiro gol com a camisa do Atlético Goianiense, e também, após esse tempão aí, ele volta a marcar um gol, né? O atacante Wagner Love. Primeiro gol dele com a camisa do Atlético de Goiás. Galera, voltando aqui, porque eu me esqueci de passar um jogo na agenda lá em cima, hein? Que vamos ter hoje também é decisão. Copa da Alemanha. Stuttgart e Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen e Stuttgart. Logo mais às 4h45, Copa da Alemanha. Perdeu, tá fora. É jogo único, empate, pênaltis. Repito, 4h45 da tarde esse jogo aqui. Hoje, né?